Vamos iniciar aqui na palavra do Senhor, onde o Senhor quer nos confrontar aqui um pouco hoje, porque a gente às vezes anda meio acomodado, né? Vamos falar sério, né? Que a gente às vezes meio que se acomoda aí na fé, e por isso que existe a palavra de Deus, para que aquele a quem a recebe com humildade no coração, ele seja impactado por ela, transformado. Amém? Pessoal, você que sabe aí de alguém que de repente alguém está acordado e está sem sono, compartilhe essa live com essa pessoa, né? Vai que Deus quer falar com alguém aí através da sua vida, porque você compartilhando a live, essa pessoa pode também participar com nós aqui. Então compartilhe essa live com alguém aí se você sentir no coração. Amém? Obrigado, irmã Marcele. Deus abençoe. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele quer nos confrontar aqui um pouco hoje com a palavra dele e nos perguntando o seguinte: de qual família você é? Ah, mas eu não tô, eu sou da família, né? Meu sobrenome lá, você que nem a irmã Marcela, é da família Sampaio, né? Os irmãos ali, o outro irmão ali é da família Silva, o Anderson, eu também sou Silva, e o outro é Silveira, e assim vai. O outro é Lopes, né? Mas nós, no mundo espiritual, nós temos duas opções apenas. Ou a gente está na família de Jesus, ou a gente não está. Jesus disse: aquele que não ajunta comigo, espalha. A Bíblia fala que aquele que é o crente morno, Deus chega a ter vontade de vomitá-lo. Então nós temos uma opção, uma direção de qual família nós deveremos ser para que que a gente agrade o coração de Deus. Porque daí, se eu tomar partido de ser da família de Jesus, ou da família de Deus, como a irmã colocou ali, não importa se eu sou Silveira, se eu sou Silva, se eu sou Lopes, se eu sou qualquer sobrenome, nós seremos todos da mesma família. Então eu sou da família Silva, mas a irmã é da família Sampaio, a outra é da família Lopes, o outro é da família Silveira, mas isso no mundo espiritual não conta nada. Porque quando nós somos da família de Jesus, nos tornamos todos irmãos em Cristo. E não é esse sobrenome que está escrito no livro da vida. O nosso sobrenome é Jesus. Eu sou o Bruno de Jesus. A irmã Luísa é a Luísa de Jesus. O irmão Anderson é o irmão Anderson de Jesus. A irmã Marcele é a irmã Marcele de Jesus. Só que às vezes a gente prioriza tanto as coisas do mundo. Eu digo a gente porque eu me incluo também. A gente às vezes prioriza tanto as coisas do mundo, tá? Que a gente esquece de qual família a gente pertence no mundo espiritual. A nossa assinatura no mundo espiritual, ela já está pronta para que a gente assine os documentos da família de Jesus. Mas nós temos também que fazer a nossa parte aqui. Então Jesus, no livro de Mateus capítulo 12, se alguém quiser acompanhar com a sua palavra, com a sua Bíblia aí, é Mateus capítulo 12, tá? Pode procurar se você quiser, aí eu dou um tempinho, tá? O livro de Mateus capítulo 12, Jesus vai falar ali, o título é A Mãe e os Irmãos de Jesus. Então no capítulo 12, versículo 46, diz o seguinte: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Sabe que às vezes, meus irmãos, às vezes não, sempre, tá? Eu posso garantir que sempre, Jesus, existe sempre uma multidão em volta de Jesus, porque Jesus está em todas as partes.
Mas Deus vê o nosso coração quando a gente quer falar com Deus ou quando a gente quer ouvir a Deus. Então ali, enquanto a multidão estava ali ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Deus, a mãe e os irmãos de Jesus, eu digo a mãe e os irmãos terrenos, né, que tinham o mesmo sobrenome terreno, eles queriam falar com Jesus. Só que é o seguinte, Jesus não falou com eles ali. Depois, ao decorrer aqui da palavra, a gente vai ver que Jesus não falou com eles, Jesus não deu atenção para eles. Porque Jesus não parou aquilo que ele estava fazendo, que era falar de Deus para as pessoas, falar da palavra de Deus para as pessoas. Ele não parou porque a sua mãe e seus irmãos estavam ali. Porque ele não poderia parar de pregar a palavra para aquele que estava com o coração aberto para ouvir e receber a palavra, para dar atenção a pessoas que não estavam seguindo ele sempre, mesmo sendo mãe e irmãos de Jesus, com o mesmo sobrenome terreno. Então, enquanto a multidão queria falar com Jesus, enquanto a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com ele, a multidão queria ouvir ele. E ele não parou de falar com a multidão por causa dos seus parentes terrenos. No versículo 47 disse o seguinte, e disse-lhe alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Então Jesus, ele priorizou aqui quem estava querendo ouvir ele. E assim Deus, ele age com a gente. Como eu falo, Deus não faz acepção de pessoas, não faz para a salvação. Deus recebe todos para a salvação. Deus não enxerga se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou amarelo, se eu tenho cabelo, se eu não tenho cabelo, se eu sou gordo, se eu sou magro. Não importa o pecado que eu cometi ontem, não importa o meu passado, não importa nada para Deus. Ele não faz acepção de pessoas para a salvação, meus irmãos. Mas ele prioriza aquele que está disposto a ouvir a palavra dele e praticar a palavra dele. Porque às vezes a nossa oração, ela não chega até o trono de Deus, porque a gente só lembra de Deus na hora de orar para pedir. Mas a gente não lembra de Deus na hora de orar para ouvir. Porque Deus precisa nos corrigir, porque somos de natureza falhos e pecadores. Então, se nós não estivermos com o coração aberto para Deus, para ouvir o que Deus quer nos dizer, nós não seremos ouvidos todas as vezes que nós gostaríamos de falar com Deus, de dizer alguma coisa para Deus, de pedir alguma coisa para Deus. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se eu preciso demonstrar o meu amor para Deus, preciso guardar os mandamentos, preciso buscar a presença de Deus, preciso priorizar a Deus na minha vida, porque Deus me priorizou quando enviou o seu único filho para que morresse na cruz, ressuscitasse no terceiro dia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer por mim, falho e pecador, cheio de defeitos, para morrer por você, falho e pecador, cheio de defeitos. Então Deus não olhou para a nossa dificuldade, Deus não olhou para o nosso erro, Deus não olhou para a nossa alma falha, para a nossa atitude. Ele já enviou o seu filho para que todo mundo fosse salvo, mas precisaria crer nele, crer e demonstrar o amor para Deus é algo a mais que Deus quer da gente, para que a gente possa ser ouvido por Jesus em meio à multidão. Como que eu vou ouvir alguém que não está perto de mim? Se eu estou em meio à multidão, como que eu vou ouvir alguém que não está perto de mim? Eu vou ouvir quem está perto de mim. Quem está longe de mim eu não tenho como ouvir. É claro que Deus ele é onipresente, mas Deus também diz na sua palavra que nós temos que priorizar a Ele. Versículo 48 diz o seguinte,
Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, às vezes, pode ser que a gente sinta que Deus não está falando com a gente. Pode ser que a gente sinta que Deus não está ouvindo a nossa oração. Pode ser que a gente sinta que Deus está em silêncio com a gente. E a gente pensa, mas como? Eu não aceitei Jesus já? Eu já aceitei. Eu creio em Jesus? Eu creio. Mas por que então que Deus está em silêncio comigo? Por que então que Deus não está agindo na minha vida? Por que então que eu não vejo a mão de Deus sobre as coisas que estão acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo aquilo que eu estou passando? Então, Deus nos coloca em dúvida. Quem são minha mãe e meus irmãos? Jesus nos pergunta hoje, quem são minha mãe e meus irmãos? É mais importante para Jesus ser a mãe e os irmãos dele? Ou é mais importante para Jesus estar perto dele em meio à multidão? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela estava em meio à multidão. Mas, por ela estar em meio à multidão, ela buscou a presença de Jesus, mesmo em meio à multidão, ali rastejando, para tocar na orla do manto de Jesus e ser curada. Enquanto ela não estava perto de Jesus, enquanto ela só ouviu falar de Jesus, ela não estava perto dele, ela não foi curada. Mas, quando ela tomou a atitude de fé e quando ela entendeu que ela deveria estar perto de Jesus, ela, mesmo em meio à multidão, ela foi atrás de Jesus e tocou na orla do manto dele. E dele saiu poder, e dele saiu virtude. Então, às vezes, nós queremos o poder de Deus na nossa vida, nós queremos a virtude de Jesus na nossa vida, mas nós não estamos em meio à multidão implorando a presença dele. Nós não estamos em meio à multidão clamando ao nome de Jesus. Nós estamos no mundo preocupados mais com as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Preocupados mais com o nosso sobrenome que vai no nosso documento do que o nosso sobrenome que vai no livro da vida. É forte, né, meus irmãos? É forte. Mas hoje, se Deus está falando com nós aqui sobre isso, é porque Ele continua nos amando e Ele continua querendo nos trazer para perto dEle. Pois Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe que o mundo jaz no maligno, Ele sabe que o maligno tem várias estratégias para tentar nos tirar da presença dEle. Mas quando estamos aqui meditando na palavra de Deus, não apenas na live aqui onde eu estou falando, mas em qualquer outro tipo de live, quando você conversa com um irmão na sua casa, na sua sala, vai no culto, se coloca na presença de Deus, levanta na madrugada para buscar a presença de Deus, para orar, para agradecer, vai no culto para agradecer, não para buscar. Afinal de contas, nós vamos no culto cultuar a Deus. Nós temos que buscar em casa, temos que buscar a Deus no dia a dia, temos que buscar a Deus em nossas atitudes, temos que demonstrar a Deus que a gente ama Ele com as nossas atitudes. Então Deus, Ele vai ver que a gente está preocupado em buscar a presença dEle, em ouvir a Ele, assim como a multidão, e não em querer falar com Ele como a mãe e os irmãos dEle. Comportamento, exatamente, irmã, comportamento, nosso comportamento. Ele vai dizer para Deus o que estamos querendo, se nós queremos a bênção ou o dono da bênção. Duas coisas para meditar, né? Versículo 49 diz o seguinte: e estendendo a sua mão para os seus discípulos disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Então, quando a gente demonstra para Deus isso que eu acabei de falar agora, que a gente está preocupado em agradar a Deus, não as pessoas, que a gente está preocupado em fazer as coisas para a vontade de Deus, para a glória de Deus, nós somos reconhecidos por Deus. Deus, Ele vai nos enxergar de uma forma diferente. Ah, mas então tu está dizendo que Deus faz acepção de pessoas? Agora sim.
Que nem eu falei antes, ele não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas, após isso, meu irmão, minha irmã, Deus, ele vai ver a nossa atitude. Ou você acha que é justo, porque Deus, a Bíblia fala que Deus é justo, não é? Você acha que é justo a pessoa Deus abençoar mais uma pessoa que busca a presença dele, que ora, que jejua, que agradece a Deus, que está orando, que meditando na palavra? Deus abençoar menos essa pessoa do que aquela pessoa que nunca está nem aí para Deus, que só vai no culto para pedir coisas, que só lembra de Deus quando a coisa está feia? Enquanto está tudo bem, Deus não existe. Quando a coisa aperta, quando o calo no sapato aperta, a pessoa lembra de Deus. Você acha que Deus vai abençoar mais quem? Afinal de contas, Deus, justo juiz e advogado, como a irmã colocou ali. Então depende de nós demonstrar para Deus o amor dele. Como eu digo, eu penso, né? Isso é um pensamento meu, pode ser que estou errado, tá? Mas a gente demonstra nossa fé para com Deus não é no momento difícil, e sim no momento tranquilo da nossa vida. Porque é muito fácil eu buscar a Deus enquanto eu tenho uma dificuldade, pois ali eu tenho motivo aonde pedir algo para Deus. Ali existe uma situação onde eu sou obrigado a pedir a Deus. Se a minha fé é em Deus, é claro, né? Existem outros falsos deuses por aí, onde pessoas cultuam. Mas a minha fé eu demonstro para Deus quando a coisa está tranquila. É isso que eu penso. Não peço que você concorde comigo. Porque se eu demonstrar para Deus a minha fé, buscando a Ele e fazendo as coisas da vontade dEle enquanto a coisa está tranquila, quando tiver algum problema, Deus já vai ver no meu coração daquela pessoa que mesmo quando não tinha dificuldades, ele estava me buscando. Então seremos reconhecidos na multidão, como Jesus falou aqui: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Eles não estão aqui só para pedir, eles estão aqui porque eles querem ouvir as minhas palavras, eles querem ouvir a palavra da verdade. Pois eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, disse Jesus. Eles estão aqui se alimentando do pão que desceu do céu, eles não querem apenas o pão para alimentar a sua carne e encher a sua barriga. Amém, meus irmãos? Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Pronto. Jesus já deu a resposta ali. Então, como eu quero ser da família de Deus? Como eu quero ser reconhecido por Jesus? Se às vezes eu só lembro de Jesus quando eu preciso da bênção. Se eu só lembro de Jesus quando eu estou numa situação complicada. Jesus quer a nossa presença todos os dias com Ele. Pois a presença dele está todos os dias com a gente. Porque Ele continua nos amando. Mas Ele quer que a gente busque a presença dEle. Que a gente busque as coisas de Deus. E quando eu falo em buscar a presença de Deus, quando Jesus falou aqui, ó, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, aqui não está falando em ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito, somente Jesus foi perfeito. Nós nem deveríamos e nem poderíamos ser perfeitos, pois senão a Bíblia estaria mentindo. Mas como a Bíblia não mente, ela é a palavra de Deus, nós não poderíamos ser perfeitos. Então quando a gente fala em fazer a vontade de Deus, não é ser perfeito, é demonstrar a Deus que somos realmente cheios de defeitos. E por isso estamos todo dia na presença dEle. E por isso estamos todos os dias buscando a presença dEle. Mas não apenas para pedir as coisas para Ele. E sim para agradecer a Deus. E sim para ser gratos a Deus. Porque pelo amor grande dEle por nós já somos salvos. E podemos conquistar muito mais bênçãos aqui na terra para a glória dEle. Mas nós temos que priorizar a Deus porque Ele já nos priorizou. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Então mesmo antes de eu amar a Deus, Ele já me amou.
Quando eu não queria saber de Deus, eu falo de mim, da minha pessoa, quando eu não queria saber de Deus, Ele já me amou. Quando eu estava no mundão por aí fazendo um monte de bobagem, Deus já me amou. Quando eu não queria levar uma vida correta, Deus já me amou. Pois então hoje, tudo que eu devo fazer para Deus é apenas em forma de gratidão. O que vier é consequência. Afinal de contas, a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras ou as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí está o segredo de uma vida cristã cheia das bênçãos de Deus, para que seja testemunho de vitórias que Deus nos deu, porque entendemos que somos falhos e precisamos de um Salvador. Precisamos daquele a quem Jesus enviou a nós quando Ele ascendeu aos céus, que é o Senhor Espírito Santo, que é o nosso auxiliador que mora em nós. O Espírito Santo, existe três tipos de presença do Espírito Santo. Ele está com nós, ou conosco, Ele está em nós e Ele está sobre nós. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, nesse papel, Ele está com nós. Ele está ali ao nosso lado, sempre na nossa vida. Quando eu estava no mundo lá, bebendo, usando droga, o Espírito Santo estava do meu lado. Ele estava comigo. Tentando me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então eu aceitei Jesus. Então o Espírito Santo veio morar em mim. Então ele deixou de estar comigo e passou a estar em mim. Então ele começou a fazer o papel em que Jesus disse que ele faria por mim. Auxiliador, consolador. Então ele começou a me auxiliar nas minhas falhas, nos meus defeitos, na luta contra o pecado. E após isso, o Espírito Santo ele está sobre mim, quando eu busco a presença de Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Então o poder do Espírito Santo se manifesta na nossa vida, através de grandes milagres e maravilhas, através da palavra de Deus que brota na nossa boca, que a gente sabe que não é da gente, como agora nesse momento. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o terceiro estágio, onde o Espírito Santo ele nos leva a ser usado para impactar a vida das pessoas através da palavra de Deus. E muitos homens de Deus são usados em curas e milagres, revelações, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, pois eles estão no terceiro nível do Espírito Santo, que o Espírito Santo está sobre eles, além de estar dentro deles. Então vejo como somos abençoados, meus irmãos. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo nesse momento, pois eu estou arrepiado. E esse é um tipo de manifestação do Espírito Santo. Para ele nos dizer assim, ó, eu estou aí, cara, eu estou aí contigo. Eu estou aí. Para ele testificar no nosso corpo físico que ele está aqui realmente falando ao nosso coração. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra que Deus tem para o nosso coração. Eu digo para o nosso porque eu também preciso que o Espírito Santo me ajude a me dar força de levantar de madrugada. Pois às vezes eu acordo na madrugada e não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de orar e não tenho vontade de vir aqui para o meu quartinho de oração e de fazer a live. Mas o Espírito Santo ele me acorda, ele me incomoda, pois ele é o auxiliador, ele é o consolador, ele me ajuda. Vamos, filho, levanta, vamos lá, tu tem que levantar. Eu vou te dar força, vamos lá. São para essas coisas que o Espírito Santo ele mora dentro de nós. Para isso que o Espírito Santo deixou de estar comigo para estar em mim. Para me auxiliar nas minhas fraquezas e dificuldades. Quando eu busco de todo o meu coração a presença de Deus, não apenas para falar com Deus, mas principalmente para ouvir a Deus. Assim como a multidão estava ali com Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Vamos ver quem é que me ajudou a pregar aqui, o que o pessoal falou aqui. Eu gosto muito de ver aqui, muito forte, libertador, aleluia, Jesus é muito forte. Vamos ver aqui. Gratidão a Deus. Temos que viver no Espírito e abrir mão da carne. Exatamente, irmã.
Estamos nos finais dos tempos. Se for para Apocalipse, já está acontecendo. Exatamente, vocês viram ontem a tempestade de vermes que deu, se não me engano foi na China, um lugar assim. Eu vi ali ontem de noite, tempestade de vermes, a cidade inteira inundada, cheio de vermes em cima dos carros, nas ruas. É mais um sinal do final dos tempos, não é, irmã? Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Exatamente, irmã Carla. Tem que buscar a Deus todos os dias, toda hora. Exatamente, pura verdade. Irmã Jusileide, temos que lembrar de Deus na escassez. Também, com certeza. Comprometimento em servir a Deus, irmão Anderson. Jesus, né, nosso justo juiz e advogado. Enfim, né, meus irmãos? Gratidão, comportamento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente, minha irmã. Estar perto dele em meio à multidão. Isso aí. Irmãos, glórias a Deus pela vida de vocês. Diversas coisas aqui em São Paulo. Está acontecendo, né, irmã? Estamos no finalzinho, né? Me emociona a presença de Deus. Deus é vida, bênção. Com certeza, irmão Daniel. Amém, irmã Marcele. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Irmãos, era isso então, né? Eu quero agradecer aqui muito de coração o pessoal que participou com nós aqui na live. O pessoal que está aqui todo dia ou quase todos os dias com a gente aqui nas madrugadas, tá? De segunda a sexta, às 4h43. Foi um horário que Deus me direcionou a abrir a live aqui, tá? Não era para ser de dia, enquanto tinha milhões de pessoas ao vivo. Era para ser agora, enquanto tinha esse número estipulado de pessoas que Deus quer. Amém, meus irmãos? Agradeço ao pessoal que prega junto comigo aqui, que vai comentando aqui, que vai compartilhando as lives, tá? Se puderem, vão no canal do YouTube lá para compartilhar o canal. Se inscrevam no canal para que a gente possa transmitir ao vivo também no YouTube, tá? Precisamos chegar no número mínimo de inscritos lá, para a glória de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos sim, irmã. Com certeza, vai ser agora. Tá bem, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar aqui então. Eu vou orar pela vida de vocês, vocês oram pela minha. Todos juntos orando aqui. Tenho certeza que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração, porque nós estamos aqui para ouvir a palavra dEle e não para pedir as coisas para Ele apenas. Então Deus, Ele está recebendo, Deus está ouvindo, Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui, pois eu ainda sinto a presença dEle aqui. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar então por nós, né? E pelo nosso país. Querido Deus e Pai, nós aqui, Senhor, como igreja, como irmãos, ou como aquelas pessoas que estão aqui com a mesma fé, juntos oramos, Pai. Primeiramente, Pai, para agradecer a Ti, Senhor, por essa grande palavra que o Senhor falou, que o Senhor ministrou aqui. Te agradecemos, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, pois nós sentimos que ela está aqui. E o Espírito Santo, Ele está falando ao nosso coração hoje. Pai, te pedimos perdão por aquelas vezes que nós lembramos que o Senhor existia apenas para pedir e não apenas para estar na Tua presença. Pai, perdão por essas atitudes de comportamento que não Te agradaram, meu Pai. Mas nós entendemos hoje, meu Senhor, que mesmo nós sendo falhos, o Senhor está falando que a gente tem um grande poder dentro de nós, que é o Seu Espírito Santo. E nós Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo Ele nos ajude, nos capacite, para que a gente sempre consiga se manter na Tua presença sem segundas intenções, sem interesse, além da gratidão que nós já temos para com o Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós na cruz e faz todos os dias, por todo o cuidado e livramento e bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa casa, a nossa família. Nos ajuda, ó Pai, a buscarmos a Tua presença em todo momento, porque nós sabemos que o Senhor é bom em todo momento. Então nós temos que Te buscar em todo momento, apenas por gratidão a Ti. Pai, nós oramos agora pelo nosso país, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que estão chegando o final dos tempos, que o Senhor Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Mas enquanto nós não vamos ainda
Nós não vamos ser arrebatados ainda. Nós temos que cumprir a nossa missão, que é orar aqui pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, Senhor. Nós, Pai, te pedimos que livre, meu Senhor, os irmãos de todas as armadilhas do inimigo, meu Pai. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, aquele que está com as pessoas, convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, para que as pessoas sejam comovidas e impactadas pela Tua palavra, para que o Espírito Santo possa habitar dentro delas, para que elas possam, meu Deus, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Para que mais pessoas sejam salvas e os nomes delas sejam escritos no livro da vida, para que todos nós sejamos da mesma família espiritual nas regiões celestiais. Porque o nosso sobrenome daqui, terreno, não vale nada para o Senhor. Sabemos que o sobrenome que vale em nós é a marca de Jesus que temos em nós. O selo que temos em nós é o Teu Espírito Santo. Esse é o nosso sobrenome, que testifica que somos filhos do Senhor. Pai, eu entrego a vida de cada um que pediu oração aqui nessa live. Pai, a vida dos irmãos que estão aqui, aqueles que pediram oração. Pai, aquele que precisa de uma libertação. Meu Senhor, aquele que vai se batizar nas águas. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Deus pela vida desse irmão que vai se batizar amanhã nas águas. Nós te agradecemos pela vida dele, meu Pai. Pela vida de cada um que está aqui na live ao vivo. Aquele que vai assistir depois. Aquele que compartilhou. Aquele que me ajudou a pregar comentando aqui, meu Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa. Livre de todo mal, de toda a cilada do inimigo, meu Senhor. Nós sabemos que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, porque temos a Tua proteção. Mas sabemos também que precisamos orar para que isso aconteça, pois as palavras têm poder. E nós cancelamos agora toda a obra do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa e a nossa família. Nós declaramos a bênção sobre a vida de todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, unidos em um só Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos aí. Quem fica feliz é Deus. O nome do canal é Deus e a Nossa Salvação, tá, irmãos? É a mesmo nome aqui, só que está em maiúsculo lá. O link do canal está na bio aqui do Instagram. É só clicar lá, vai direto, tá bom? E é isso aí, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, tá? Até segunda-feira, às 4h43 da madrugada. Irmão Anderson, ó, Deus te abençoe, meu irmão, amanhã, tá? Deus te abençoe mesmo, tá? Seja lá testemunho de coisas maravilhosas que Deus está fazendo na tua vida, tá? Esse batismo nas águas é apenas uma atitude de demonstração pública, mas você já pertence à família de Jesus. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glórias a Deus. Obrigado aí. Um bom final de semana para todos. Até segunda-feira, às 4h43, tá? Não vou deixar de estar orando aqui final de semana. Eu vou estar aqui nesse horário, mas eu vou estar somente orando, buscando mais a presença de Deus. E segunda-feira voltamos aqui para compartilhar do que Deus fala com a gente, com vocês aí. Amém, meus irmãos? Quem puder compartilhar essa live, vai lá no YouTube, nos ajude aí a espalhar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus